Muito bem, muito bem, muito bem. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à live do Sintores, em parceria com o Instituto de Análise e Ações Sociais Roberto Rodrigues. E hoje a gente tem a honra de receber para conversar com a gente, com o Edmilson e comigo, o Chico Nogueira, o Francisco Nogueira, presidente do Sindicato Setaporte e principalmente vereador na Câmara Municipal de Santos. Tá eles aí para vocês. Edmilson, boa tarde. Eu vou te chamar para você fazer cumprimentos iniciais e convidar o nosso convidado, o Chico Nogueira, o Francisco Nogueira. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Chico. É uma honra, uma satisfação ter você aqui conosco. Boa tarde a todos os nossos trabalhadores da categoria, as pessoas que estão nos assistindo. E isso aqui é uma continuidade desse trabalho aí que nós colocamos à disposição dos trabalhadores para que a gente consiga apresentar o que o sindicato faz, trazer personalidades importantes aqui com a gente, como o nosso querido Chico, que é o nosso vereador aqui da cidade de Santos, também presidente do Partido dos Trabalhadores e também fundador da Fundação e presidente da Fundação Setaporte, presidente também do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Aquaviários, o Setaporte. Então, o Chico ele tem uma responsabilidade gigante como representante do legislativo da maior cidade da nossa região, e nós trouxemos o Chico hoje para debater conosco os enfrentamentos que a nossa cidade aqui, Santos, tem feito, a nossa região, fazer uma avaliação dos procedimentos também que são editados aí pelo governo do Estado de São Paulo, e não podemos também discutir esse debate aí do governo federal e como ele está se pondo nesse momento, durante essa situação de crise que estamos vivendo. Uma boa tarde, Chico, seja bem-vindo, meu querido. Boa tarde, Edmilson, boa tarde, doutor Márcio, todos da categoria hoteleira, aqueles que estão nos ouvindo. É um prazer meu, uma honra estar junto com vocês na categoria exemplar, uma categoria aguerrida aí como os hoteleiros, tenho acompanhado aí a luta de vocês. Justamente nessa pandemia tem tido um reflexo muito grande da questão do emprego, né? É importante essa ação do sindicato, essa ação do Instituto Roberto Rodrigues, disponibilizando para a categoria, para a sociedade como um todo, informação que é fundamental nesse momento tão de crise que as pessoas, muitas vezes, falta informação, Edmilson, falta que as pessoas entendam esse processo de isolamento social, que é fundamental para que não possa propagar o vírus, né? E no mundo todo, quem relaxou no isolamento social teve praticamente uma curva, uma ascendente muito grande da contaminação dos vírus. E aqui no nosso país, e a nossa cidade, e nossa região como um todo, os prefeitos têm adotado algumas medidas importantes. Lá no Legislativo, Edmilson, a gente tem procurado auxiliar e ajudar a prefeitura com várias reivindicações, várias propostas de a questão não só do isolamento, mas também de ajuda, somente aqueles mais necessitados da cidade. Pessoas que moram na palafita, no cortiço, nos morros, muitas vezes não chega até eles a informação, não chega até eles o álcool gel, a máscara, não chega até eles, muitas vezes até a água potável, muitas vezes falta em algumas aglomerados de favela da nossa cidade. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande, eu e o vereador Atelma de Souza, a bancada do PT tem cobrado muito essa questão social, mas no começo de toda essa pandemia, uma das reivindicações muito fortes nossa, inclusive eu disponibilizei uma emenda nossa de R$200 mil para a Secretaria de Saúde, foi justamente equipamento EPI para aqueles profissionais na linha de frente. É importante dizer que esses profissionais aí, tanto os enfermeiros, médicos, é necessário ter todo o apoio do governo, do setor aí, da prefeitura, para que eles possam ter tranquilidade de estar exercendo sua profissão, porque estão salvando vidas. Não só esse pessoal da saúde, mas o pessoal socorrista, o pessoal do SAMU, enfim, todo esse pessoal que está na linha de frente
para que possa combater esse vírus e possa realmente ajudar a salvar vidas. Então, no momento, a princípio, existia teve uma demanda muito grande, né, de pedido de EPIs, não tinha realmente, mas foi já colocado já à disposição, tanto que a prefeitura já tem até estoque, repondo os estoques tranquilamente para que esse pessoal tenha tranquilidade. É um dos pontos que a gente colocou, e são vários pontos. A gente vamos hoje trocando uma ideia, aí eu acho que é importante trocar ideia, eu quero que vocês realmente perguntem bastante para que a gente possa estar passando para vocês tudo que a gente já tem feito e que a gente pretende estar ajudando a cidade. Que ótimo, Chico, muito bom. A gente fica muito honrado e muito, de alguma forma, começando a ver uma luz aqui, porque essa conexão entre informação, a boa informação, informação de qualidade, a informação que seja de confiança, né? E vinda de uma pessoa como você, que tem a credibilidade do movimento dos trabalhadores, da ala progressista do espectro político, é muito diferente, é muito importante para a gente. Como você sabe, a nossa live de hoje, o tema é exatamente isso, as ações do poder público nessa crise coronavírus, né? Eu sei que você é vereador em Santos, mas você também tem, até pela própria representatividade, né? Você acaba tendo um olhar aí por toda a Baixada, por todas as regiões, né? Então, na medida que a gente puder ou receber de você informações não só de Santos, mas envolvendo outras coisas, também a gente agradece. Edmilson, quer começar com as perguntas sobre os detalhes? Sim. O Chico, primeiro, em nome da categoria, te agradecer por esse trabalho que você tem feito. Nós temos acompanhado, Chico, as verbas que você tem conseguido, não só aqui diretamente, não é, para as ações sociais da cidade, mas você também se preocupa com a região metropolitana, inclusive o deputado, o nosso querido Salatini, não é? Salatini, ele tem conseguido verbas aí, eu tenho acompanhado esse trabalho aí que você tem feito com ele, reivindicando verbas para os hospitais da nossa região. Então, tudo isso compõe todas as ações necessárias para que possamos sair melhores dessa crise, e eu percebo que você não é o parlamentar que só está se preocupando agora na crise. Você sempre esteve atuante com todos os setores da sociedade, sempre com a visão de diminuir essa desigualdade social e esse desespero dessas pessoas que necessitam das nossas ajudas. Por outro lado, também sabemos que a Prefeitura de Santos ela foi uma das primeiras a criar as medidas, né, de isolamento para que a gente conseguisse enfrentar, claro, essa luta contra a propagação do vírus e também tentando fazer com que os leitos de UTI, os leitos dos hospitais, consigam abastecer aí a demanda, no sentido que a gente possa salvar o máximo de vidas possíveis. Por outro lado, a gente está percebendo que a população de Santos, eu vou falar de Santos porque o grande espelho da nossa região é a cidade de Santos, não é? Então, aquilo que a cidade de Santos faz fica um grande exemplo para os outros municípios e tal. E aí, mesmo com toda essa postura do legislativo, do executivo, você percebe que tem uma população ainda que não está acreditando do potencial de risco que existe em torno desse vírus, e tem muita gente ainda saindo na rua, andando pelos calçadões aí e tal, muita gente fazendo caminhada e tal, e aí vem a decisão de uso de máscara para todo mundo. E parece que a população não percebe que o isolamento é necessário para que você não passe o vírus para os seus familiares, não passe o vírus para pessoas que você ama, para os seus amigos, e também para terceiros, porque a partir do momento que você circula, você pode passar, porque o nível de contaminação aí é cada pessoa contaminando 3 a 4 pessoas. Isso multiplicado, daqui a pouco você tem uma situação de total falta de controle. E por conta disso, a gente tem que falar aí para a sociedade que é importante que eles contribuam, porque para você, Chico, parlamentar, fazer o seu trabalho, o executivo fazer o seu trabalho e o poder judiciário também, não é, fazer aquilo que cabe a ele, é necessário que cada um faça a sua contribuição.
Mas, por outro lado, também tem situações que a gente precisa ser crítico e precisamos avançar. O Instituto Roberto Rodrigues, ele mandou um ofício para todas as cidades da nossa região, Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira, e também para todos os parlamentares, inclusive para o seu gabinete, e eu sei que você já deu encaminhamento a isso nessa medida, que é a preocupação. Você já falou dos cortiços, do pessoal que mora em bolsões, palafitas e outras situações de alta vulnerabilidade, e tem a situação muito importante, que é a dos moradores de rua. E eu gostaria de saber de você, Chico, qual é a medida que Santos está fazendo para conter essa situação dos moradores de rua, não só para alojá-los em locais seguros, onde eles fiquem tranquilos com relação a essa situação, mas também uma forma de ajudá-los nessas necessidades que são básicas para a sobrevivência, que é a situação da higienização, a situação de um local onde ele possa se sentir tranquilo e talvez, como nós falamos no começo, é um momento onde talvez nós possamos sair melhor dessa situação, é um momento onde essas pessoas que eram invisíveis agora possam ser resgatadas nesse processo. E aí você tem tudo isso, a parte da alimentação, a parte do controle de contaminação, os testes que essas pessoas teriam que ter para que realmente verificasse se elas podem circular, e também o que nós poderíamos fazer nesse sentido, quais são as medidas. Eu já vi exemplos de cidade como Registro, que já seguindo essa onda, já separou ginásio de esporte e até mesmo escolas, onde ele separa o espaço para fazer aí o controle desse pessoal e fornecer para eles essa necessidade básica. A pergunta é, Santos já tem medida nesse sentido, companheiro? Obrigado pela pergunta, viu, Edmilson? Na realidade, são várias ações que o parlamento tem cobrado do Poder Executivo, tanto que nós criamos uma comissão de vereadores, onde eu faço parte, um de cada partido, para poder estar falando com o governo, estar falando com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Ação Social, e até mesmo com o prefeito. Tivemos 2 ou 3 reuniões direto com o prefeito para poder falar vários temas. Dentro dos temas, esse é um que foi abordado, e a preocupação de vários vereadores nesse sentido. O que o prefeito, de imediato, algumas ações que ele já implementou, foi a questão do Bom Prato. O Bom Prato tinha somente fornecimento de refeição na hora do almoço, aí passou a fornecer café da manhã, almoço e janta. Então, isso fez com que as pessoas, os moradores de rua, fossem para o Bom Prato, principalmente ali na área do comércio, o pessoal está mais próximo aqui na área do comércio, porque a praia fechou. Muitos moradores de rua vieram para dentro do centro, né? Então, isso acabou tendo um volume maior de moradores concentrados na área do comércio, circulando naquele pedaço. E aí teve reivindicações que eu pedi no meu requerimento, a questão de higienização, a questão de máscara, tudo isso foi pedido logo no começo. E o secretário, na época, ele colocou que as medidas que eles fizeram foi a questão do Bom Prato. São 3 ou 4 Bom Pratos da cidade tem, acho que é Morro, Zona Noroeste, 2 e um aqui no centro. São 4 Bom Pratos, para poder atender esses moradores aí de vulnerabilidade social, em especial os pessoal dos moradores de rua. Isso foi uma ação que a prefeitura fez. No segundo momento, a prefeitura tem abordado esses moradores para poder oferecer os abrigos, né? Tem alguns abrigos que foram disponibilizados para os moradores de ruas, só que assim, você não tem como obrigar as pessoas a irem para o abrigo, né? Ele está tentando recolher através da Secretaria da Saúde, Assistência Social, e fazendo essa parte dele. O que eu questionei, uma das reuniões que nós colocamos, que é necessário ter o isolamento desses abrigos. As pessoas que têm Covid, não tem como ficar todo mundo junto no mesmo abrigo, tem que ter um isolamento, que eles estavam analisando de que maneira ia fazer isso, mas a princípio teria os abrigos. E nesse segundo momento agora, a distribuição de máscara, porque é obrigatório toda a abordagem de distribuição de máscara para poder estar protegendo esses moradores de rua. Mas a gente percebe, Edmilson, que essa ação, eu acho que uma das ações que está mais deficitária no governo é essa.
A gente tem percebido já antes mesmo do Covid, até porque tem vários fatores que o doutor pode até ajudar, fatores que você muitas vezes, maiorias, 90% são dependentes químicos, eles não são obrigados a ir para o abrigo, é complicado você forçar eles, tem que ter uma liminar, uma ação judicial. Então, é um trabalho de conscientização e evangelização. Quem faz muito bem isso são as igrejas, são os trabalhos voluntários, que tem as pastorais, tem feito um trabalho de evangelização, trabalho de acolher, onde eles se sentem até mais à vontade com essas entidades, até mesmo com o poder público. A gente tem percebido alguns depoimentos de pessoas que levavam a refeição, enfim, e agora estão voltando. Essas entidades estão se organizando para poder voltar a ajudar esses moradores. A gente tem percebido isso. Outra coisa que a gente percebeu é a solidariedade do povo santista. As pessoas eu tenho visto quando com muito extrema necessidade, eu preciso ir para a rua, na farmácia, em algum lugar, eu tenho visto moradores mesmo do bairro levando máscara, álcool gel, uma garrafinha de água para os moradores de rua, assim, no sentido de eles ter alguma coisa. Nesse sentido, eu fiz um pedido ao presidente da Sabesp que instalasse as pias comunitárias. As pias comunitárias, somente em torno de locais como Bom Prato, e o Raul Cristiano, que é o presidente da Sabesp aqui na região, ele me garantiu que ia providenciar isso, né? Inclusive, no Guarujá já começou essas pias a ser distribuídas em vários lugares da cidade, da periferia, para que as pessoas tenham o mínimo que é a água para poder se higienizar, né? Isso é importante, até por conta do confinamento, fechamento do comércio, eles não tem nem como pegar água no comércio, então ali já enche a garrafinha dele, coloca no carrinho dele, já leva. Então é importante que tenha essa questão da higienização, porque eles estão na rua toda hora e eles podem realmente contrair o vírus, podem, por estar na rua, porque não tem uma casa como ele faz isolamento, eles que eles falam, são os invisíveis, né? Muitas vezes ele pode adquirir a doença e as pessoas nem saberem que está doente e está ali naquele local e pode vir a óbito na rua mesmo, sem ter nenhuma assistência, se não tiver um acompanhamento. Então, assim, é muito grave, é preocupante essa situação. A gente percebe que é necessário ter um trabalho mais intensificado da Secretaria da Ação Social, que é a secretaria que cuida dessa pasta, mas todo o trabalho voluntário das entidades sociais que tem feito é fundamental para que possa realmente dar uma assistência para esses moradores. Acho que isso é importante que você falou, porque, assim, quem eu falei na reunião que tive com o prefeito, nós estamos numa guerra. Na guerra, nós não temos aqui oposição, situação, estamos todo mundo contra o corona. Eu e a vereadora Thelma tem pontuado no sentido de alertar a prefeitura para que possa estar tomando suas ações, mas sabemos que o prefeito tem realmente recebido uma pressão muito grande, que tem mesmo falou, as pessoas que não acreditam que esse vírus existe, que pode se propagar da forma que está, a pressão do comércio, e o prefeito tem sido muito firme nesse sentido, falando, aqui eu tenho uma comissão de pessoas técnicas, eu não sou médico, tem médico que está nos assessorando, pessoas que não têm bandeira partidária, inclusive vereadores, né, Evaldo Sandislau foi lá do PT, lá atrás, era uma oposição ao Paulo, e fala, tem o Evaldo, tem o ex-ministro Arthur Quioro, tem lá o Caseiro, tem pessoas realmente que entendem do assunto para me orientar. Eu não estou aqui vendo bandeira partidária, eu quero saber de salvar vidas. Nesse momento é isso. Então, nesse sentido, a gente percebe que o prefeito tem tomado ações muito corretas, no sentido de você, aos poucos, fazer com que a cidade tenha um tratamento da melhor forma possível. Só que a gente percebe também que tem aumentado o número de casos. Tem aumentado o número de casos e isso nos preocupa muito. Nós estamos numa cidade verticalizada acima de 60 anos, pessoas têm mais de 20% da população acima de 60 anos, isso preocupa aí muito, tá? Porque não tem leito para todo mundo, Edmilson. Na realidade, nós temos 90 e poucos leitos de UTI, nós temos aí uma projeção para chegar a 119 leitos de UTI e 530 leitos de atendimento, ou seja,
Dos 530 leitos, 119 seria UTI, já está chegando nesse patamar. Só que isso só é suficiente se a curva for bem reta, for devagarzinho, as pessoas se tratando, saindo, então você vai dar conta dessa demanda. Se você tiver todo mundo ao mesmo tempo tendo coronavírus, precisando de respirador, vai ser o caos na cidade, porque não tem a somatória de leitos de UTI juntamente da rede pública e a rede privada, em torno de 900 leitos no total, tem um pouco mais do que isso, mas de UTI vai dar um pouco mais de 200, quase 300 leitos. Então, a rede pública, a rede privada já está com 100% da capacidade de alguns hospitais, e o que acontece? Quando isso acontecer, o pessoal pode ter convênio, pode ter o que for, eles vão cair na rede pública. Vai chegar na rede pública. Se a rede pública não tiver condições de atender, vai ter que escolher quem vai ser o mais grave para ser atendido. Até porque não se compra respiradores. Eles têm acompanhado isso na mídia. O prefeito tem pedido isso, ajuda agora o governo federal, o governo estadual, para que venha respiradores para a cidade para abrir novos leitos. Mas não se compra respiradores. Teve praticamente um número enorme de compra de respiradores mundialmente e ficou restringido a alguns países, como os Estados Unidos, interceptou um lote que vinha para a Bahia, da China, e ficou lá. Quer dizer, nós estamos perdendo, e nós não temos indústria brasileira que faz os respiradores. Então, é muito preocupante. Mas, neste momento, a gente continuar no isolamento social, mas sabemos que isso vai afetar a economia da nossa cidade, do nosso país. Mas não tem outra alternativa. Se a gente não ficar no isolamento social, a gente não vai conseguir dar conta da demanda que poderá surgir por conta das pessoas se movimentando, se cumprimentando, mesmo com máscara. Mesmo com máscara, às vezes a pessoa se descuida e acaba não tendo a higienização necessária e levando a mão à boca, nos olhos, e possa estar contraindo esse vírus. E é muito ruim, porque não temos leito para todo mundo. Até agora, nós estamos com a capacidade de 80% dos leitos, né? 80% é um número muito alto. Nós temos em torno de 45% de isolamento social, é baixo para caramba, 45%. Então, nós temos que ter em torno de 60% de isolamento social para poder começar a curva a descer. E isso, quando a curva desce, durante um período ela não se propaga mais, não vai se disseminando o vírus. E aí você, aos poucos, novamente vai abrindo o comércio, com os cuidados, e aí você consegue conter isso. Se não for dessa forma, Edmilson, a gente vai ser... Se a gente abrir por conta da pressão, abrir por conta do desespero econômico da cidade, da região, o próprio empresariado que está pedindo para abrir vai chorar depois. Depois ele vai perder os seus profissionais, vai perder os seus clientes e não vai conseguir recuperar. Então, é importante te dizer que, neste momento, nós precisamos ter muita atenção, isolamento, higienização e cuidados com os EPIs, para que nós possamos passar dessa crise e cobrar dos governos federal e estadual ajuda financeira, não só para as cidades que vão quebrar, porque depende da economia. O ICMS da cidade de Santos, por semana, tem caído em torno de 30% a 40% a arrecadação. Então, a arrecadação está caindo e muito. E após essa crise, a gente tem que ter socorro do governo federal e do governo estadual para retomar a economia. E aí, nesse sentido, a Câmara tem trabalhado de apoio a esses empresários, pequenos empresários, pequeno comércio, que tenha algum tipo de incentivo, a questão de ISS, de PTU, enfim, temos que trabalhar a forma que eles possam ter um fôlego lá para frente, que vai ser difícil para todos nós. Você está tocando num assunto muito caro, que é, inclusive, manipulado, né? E aí a gente entra no que eu assumo a expressão, eu chamo de carreatas da morte, né? E essas carreatas da morte como o correio de transmissão de toda uma oposição a tudo isso que você acabou de relatar de uma forma tão clara, que eu chamo de humanismo, né? Essa ideia de que o ser humano antes de qualquer coisa, vem antes de qualquer questão. Então, quando a gente vê líderes regionais, líderes locais, fazendo todo esse combate nessa guerra que você chamou aí, que
que o poder público chama de coronavírus, do outro lado, numa trincheira inusitadamente, que deveria só estar sendo ocupada pelo vírus, está ocupada também por pessoas que mexem no imaginário popular de que abrir comércio é a solução, de que movimentar a economia é que vai salvar o Brasil do coronavírus. Eu queria te fazer uma pergunta, como é que há possibilidade, há algum diálogo, alguma conversa com essas lideranças, ou não sei como é que eles atuam, como é que eles se organizam, que fazem essas carreatas, como é que essas pessoas agem? É possível um diálogo com esse tipo de atitude, Chico? Bom, Márcio, assim, na Câmara Municipal, cada empresário tem um vereador que conhece, que fala, que pede, que faz a pressão. A Câmara, praticamente, ela tinha, desde o começo, estava unânime para a questão do fechamento. Foi passando os dias, a pressão foi tão grande que alguns vereadores foram mudando de opinião. Logicamente, tem aqueles que se manteve, né? Até que o prefeito precisou fazer uma reunião com todos os vereadores e passar todo o quadro da preocupação dele, onde nós estávamos e onde a gente poderia chegar. E aí, as palavras do prefeito, a gente não vai ceder 1 milímetro, porque nós estamos falando de vidas. E aí, assim, naquele momento, eu estava ali, eu era o único da oposição nesta reunião, né? Até porque da vereadora até é um grupo de risco, eu não pude estar presente, mas eu estava lá representando a bancada do Partido dos Trabalhadores e disse: prefeito, você pode contar conosco, pode contar com a gente na Câmara, porque nós somos tudo no mesmo barco, nós somos numa trincheira de uma batalha, de uma guerra, e pelos dados que você me colocou, e os dados que a gente já tinha conhecimento, que poderia subir, essa curva se subir, vai ter pessoas, não vai ter nem praticamente cova suficiente para atender tanta demanda. Então, o negócio é muito sério, a gente não quer ver essas cenas que nós vimos na televisão de Manaus, do Pará, de cidades muito pobres de recursos, e a gente tem visto as pessoas aí em sacos esperando vaga para ser enterrado. Então, a gente tem muita preocupação nesse sentido, e eu acho que esse diálogo que você falou, que com essas pessoas, muitas vezes não tem diálogo mesmo, eles não conseguem dialogar, né? Não tem esse diálogo. O prefeito tem aberto debate com a associação comercial, com a associação do DDL, enfim, algumas associações que procuram, inclusive até bispo de igreja tem procurado, tem colocado, tem informado a população. Recentemente abriu um aplicativo, coloquei na minha rede social, que você vê tempo real, casos que tem, você vai estar abrindo lá, você vai ver no tempo real, porque é isso que faltava, prefeito, falta informação para a população, que as pessoas acham que é brincadeira. Então, esse aplicativo vai ajudar aí muito, até para identificar os bairros onde está tendo o maior número de casos e tentar fazer um bloqueio, tentar fazer um trabalho intensificado. Agora, o prefeito também tem feito aí, que segundo ele é uma outra estratégia, que é aqueles testes, né? Foram comprados 20 mil testes para poder aplicar na população, para aos poucos ir mapeando a cidade para saber como que nós estamos aí por conta desse isolamento, porque é tudo uma questão técnica por conta da saúde, mas tem uma questão da administração pública analisar em que momento seria o ideal para abrir e que tempo que você pode abrir, e como você pode abrir o comércio com as devidas precauções e também e proteções que tem que ter agora, não só a pessoa que é o comerciante, mas as pessoas que vão frequentar aquele comércio, que é importantíssimo. Eu acho que eu tenho dito, a gente não vai ter mais vida normal depois dessa crise. Muita coisa vai mudar nas nossas vidas, seja no mundo do trabalho, seja na vida do cotidiano, diariamente. Para você ver, países asiáticos como o Japão, que já tem um hábito de usar máscara, pouco teve a propagação desse vírus. Então, você tem que mudar o hábito das pessoas, as pessoas têm que ter essa consciência, e essa consciência, muitas vezes, não chega nos bairros mais periféricos da nossa cidade. E esse bairro, se não tiver essa consciência, não adianta o bairro de classe média alta ter, porque esses trabalhadores que moram lá na Zona Noroeste, moram no morro, moram em lugares mais periféricos da cidade, eles vão para esses lugares executar suas tarefas, suas funções no mundo do trabalho, e pode levar para o seu patrão. É isso que eles não estão percebendo. Abre e você traz um risco para dentro da sua casa, para dentro do seu comércio.
a não ser aqueles grandes empresários que nem sequer entram no seu comércio, né? E você, se você pegar a doença, vai para o AIST e para o sírio-libanês. E aí, mal ele sabe que o AIST e o sírio-libanês também está sobrecarregado. Então, quando ele perceber que alguém da família dele pegar, aí vão pensar 2 vezes em fazer manifestação e cobrar o prefeito da situação tão inconsequente nesse momento. Deixa eu aproveitar um pouquinho antes de passar para você, Edmilson. Dá um oi aqui. Eu já estou falando para cada um que está chegando aqui com a gente. Nós estamos, nossa live está com um número legal, temos 25 pessoas e as pessoas estão divulgando isso em outros lugares. Mas a gente está aqui com o nosso pessoal do sindicato, aqui a Shirley, Rosana, Renata, Maria Laura, Alcilene, uma série de pessoas está com a gente aqui, o Tassiano, está com a gente aqui várias pessoas, está com a gente também o Armando, o companheiro Armando, Cláudia Juliane. Estamos aqui com várias pessoas, a Thaís, lá do litoral do Vale do Ribeira, está aqui com a gente, a Marli, nossa querida Marli, o Robson, Morena, Cida Morena, enfim, já falei aqui, Rocilene, claro, enfim, temos o Beto Arantes está aqui com a gente, todos bem-vindos, divulguem aproveitem, a Rosana Cruz, aproveitem e divulguem para todos aí essa live, é muito importante essas palavras do Chico aí, a Rebeca também está com a gente. Eu queria parar e dar um oi aqui para a doutora Camélia, que está colocando uma questão. A Camélia, inclusive, recentemente está saindo negativou, ela é médica, ela positivou no coronavírus e agora negativou. Ela está colocando o seguinte: por que não se aplica as restrições de andar livremente na rua, na praia, para todo mundo, aplicando a lei para que as pessoas não contribuem nada ao isolamento social? Porque eu tenho que sair de forma obrigatória, e veja com muita impressão a forma como a cidadania está levando o assunto da pandemia. Lembrar que hoje, inclusive, né, o São Paulo começou a restringir o trânsito em ruas, né? Você acha que a projeção vai ser essa, né? E aí eu vou passar essa pergunta, eu não vou pedir para você não responder a outra, vou devolver para o Edmilson, e aí ele junta mais perguntas aí para a gente aproveitar o máximo de você. Muito bom, Chico. A sua entrevista aí, as suas declarações foram muito esclarecedoras, e é importante dizer assim, e o que você falou nas suas palavras aí, essa situação aí, o vírus é bom o pessoal entender que não é invenção da direita, não é invenção do PT, não é invenção do cara da direita, o vírus é assim, o vírus é um bicho, é uma doença que pega todo mundo, e aí o povo tem que entender o seguinte, que o único remédio para isso é as medidas que a OMS, Organização Mundial da Saúde, determina, a ciência e o mundo médico. E a única forma de você prevenir o vírus é fazendo o isolamento social e fazendo higienização. Não existe outra maneira de você cuidar desse vírus. E aí você falou uma verdade, nós que teoricamente, até determinado tempo, já tínhamos algumas deficiências com saúde, mas em relação a muitas cidades do nosso país e até metropolitanas, nós somos a melhor aqui da região, né? Nós estamos tendo dificuldade. Agora, é bom saber que 80% dos municípios brasileiros nem sequer têm UTI. E aí você imagina uma situação e o caos que pode ocorrer em nível nacional por conta dessas situações que estão ocorrendo. E a gente também entende, enquanto sindicato, entende a dificuldade que os trabalhadores estão passando, a gente vê a dificuldade de acesso a esses benefícios, você vê situações complicadíssimas nas filas aí das lotéricas. Poxa, se nós estamos falando em isolamento social, o governo federal, que parece ter uma má vontade desgraçada, ele deveria resolver isso de uma forma mais eficaz, criando formas inteligentes de fazer esse pessoal receber o crédito e usar um aplicativo para gastar esses créditos num sistema delivery, num sistema online, onde fosse recebido comida em casa, para ele não ter que ir no mercado, para ele não ter que ir na farmácia, e aí ele não precisava pegar nota, até porque o próprio dinheiro contamina, né? Então, é falta de vontade, é uma equipe extremamente negligente, né? Um cidadão lá em cima que, infelizmente, é o próprio vírus da incompetência que está influenciando essas pessoas que estão nas carreatas e desesperadas, porque realmente você percebe assim,
no nosso caso, muitos trabalhadores empregados estão aí nas medidas da MP 936, onde vai ter suspensão de contrato de trabalho ou então redução de salário e de jornada. Mas, veja só, nem para determinar que nessa MP as empresas que utilizarem dela, elas se comprometam a não demitir trabalhadores. O que você está vendo é uma demissão em massa desses trabalhadores. Você vê, por outro lado, também, que algumas situações para as pessoas que recorrem ao auxílio emergencial, elas não conseguem se cadastrar, algumas não têm condições nem de fazer um cadastro, uma dificuldade de acesso a esse cadastro. Você vê que, por mais que eu sei que lutou para acrescentar várias categorias e pessoas em vulnerabilidade, ontem eu estava vendo aquela carreata aqui em Santos, e aí, meu caro, eu via ali naquela carreata, Chico, é importante porque você não representa só o trabalhador, tua visão é muito bacana e moderna, você sabe que representa todos os níveis sociais da nossa cidade. Por quê? Porque é uma diminuição da desigualdade social, distribuição de renda, fortalecimento das empresas que gerem mais empregos, tudo isso gera um fator que vai melhorar as nossas condições sociais, seja durante ou depois da pandemia. Mas aí eu vi lá, é o seguinte, e eu tive a oportunidade de te abordar um deles e perguntei, mas vem cá, meu camarada, você quer morrer? Aí ele me falou assim, Chico, ele falou, olha, você sabe o seguinte, o governo diz que até 30 mil de faturamento, a pessoa tem direito, 28 mil. Depois disso, não tem direito ao auxílio emergencial. Eu sou um microempresário. Eu faturei no ano passado 30 conto. Esse ano, eu fui ver isso aí, não tenho. Minha empresinha está fechada, eu vendo hoje para comer amanhã, eu não consigo vender, eu tenho uma folha de pagamento para pagar. O governo me ajuda a pagar uma folha, mas ele não está me ajudando, ele está me emprestando dinheiro que vai me arrebentar, porque eu vou ter que fechar minha empresa e ainda vou ficar com a dívida para o governo. Então, como eu vou... A pergunta que eu lhe faço, ele disse, quem vai me dar auxílio para eu sustentar minha família, porque eu não tenho reserva, eu não tenho poupança, e eu sou, lá no diagnóstico do governo, um empresário. Então, você vê que está faltando um esforço maior dos nossos representantes, também de olhar nessa ótica de uma sociedade num todo. Porque falar do isolamento social é fácil. Agora, quando a fome bate na casa do cara e ele não vê nenhuma forma de ajuda, de apoio, ele se desespera. Então, você tem lá os malucos que são direcionados por uma fala genocida do presidente, e você vê pessoas com extrema necessidade que estão entrando nessas carreatas da morte. E aí, você tem um critério também que o povo tem que entender. O que significa o isolamento social? Outro critério, o que é o distanciamento social? O isolamento é o seguinte, fica em casa, se você não vai trabalhar, se você não precisa sair para a rua, não sai para fazer passear com o cachorrinho, deixa para depois, não sai para fazer caminhadinha ali, sabe, parece que você está de férias, você não está de férias. Você não precisa trabalhar, faça o isolamento social. Quem precisa trabalhar nos serviços essenciais, saúde, está lá na linha de frente, esse cara está lá, a minha companheira pegou o coronavírus, sabe? Por quê? Porque precisa estar na linha de frente da saúde. Agora, se a gente não pensar nessas pessoas, a gente vai estar gerando esse dano para a sociedade e depois não vai ter volta esse tipo de prejuízo. Quando você sai na rua, você não está só oferecendo risco para você, para seu familiar, você está oferecendo riscos a terceiros, então você está cometendo um crime, porque se você estiver contaminado, e sair na rua e transmitir para outras pessoas, você pode ser criminalizado por isso. Então é um momento que todos nós temos que pensar, e também o distanciamento social, é claro, o prefeito Paulo Alexandre, vocês parlamentares estão orientando, mas às vezes você está numa fila de lotérica, uma fila de mercado, e as pessoas não respeitam esses distanciamentos, não colocam o equipamento ou fazem higienização adequada. Quer dizer, vai chegar um momento
que isso vai se transformar, ele vai sair do isolamento e distanciamento, ele vai entrar na quarentena, que ele não sabe o que é a quarentena. A quarentena é quando você está doente e você vai ter que ficar isolado, ou dentro de casa, ou numa UTI de um hospital. Ele vai passar para esse lado aí. E depois vai ser o lockdown, porque vai ter uma medida, né, estatal, uma medida de decreto público, onde ninguém vai poder sair na rua. E para sair na rua vai ter que ter um atestado de que está saudável, porque é assim que vai acontecer. Então, quem está nas carreatas da morte tem que entender que é um momento, pode demorar mais 30 dias, mas, como você disse, se a gente não diminuir a curva, a tendência é que isso se arraste muito mais e o prejuízo se acumule. Agora, por outro lado, e eu sei que você com certeza está encampando essa situação, de nós ampliarmos aí a responsabilidade do Estado, que ela tem que usar no momento de emergência, de decreto de emergencial, né? Porque, na prática, nós estamos, como você disse, numa situação de guerra, todos os recursos possíveis para controlar e para fazer a manutenção dentro da sociedade que garanta para ele o mínimo para alimentação, para higienização e outros compromissos públicos que reduzam aí essa demanda do cidadão. Então, eu pergunto para você, vocês já estão pensando nesse rastreamento dentro da sociedade daqueles que eventualmente estão precisando? Eu vi um camarada que estava com as ideias e a gente tem que fazer isso para somar ideias. Teve um vídeo de um cidadão que falou, olha, pessoal, não vamos deixar as pessoas passarem necessidade. Não saia na rua. E não saia na rua, mas na frente da sua casa, coloque lá uma bandeira branca, um pano branco na janela ou no portão, porque aí os agentes públicos ou então o seu vizinho que vai trabalhar com empatia, solidariedade, vai lá e vai uma equipe lá deixar uma cesta básica para você. Então, a gente vai ter que criar medidas, Chico, e aí eu toco para você pensar nisso, uma forma de fazer com que essa tensão social diminua, né? E que a gente coloque para o povo que não é, né, não é uma resistência nem do prefeito. Quem mais quer do que o prefeito, do que vocês, que a economia volte? Né? Quem mais quer do que nós, trabalhadores, que os hotéis abram? Qual a expectativa de um hotel? Mas a gente tem que entender o seguinte, tem que separar o empregador que tem reserva, que tem poupança e pode aguentar 1, 2, 3 meses, e tem que ver também que esse empresário que está quase enquadrado como hipossuficiente, que ele está quebrado. Ele não consegue pagar a dívida porque ele já pegou dinheiro no sistema financeiro e ele não consegue também se organizar. Daqui a pouco esse cara não vai conseguir pagar nem os contratos que ele assumiu, que é de redução de jornada de salário, porque ele não vai ter condições de assumir essas condições. É isso que é uma pergunta que eu falo para você. Essa comissão está discutindo esses fatores econômicos diretos aí, Chico? É importante essa pergunta, viu, Edmilson? Porque, na realidade, a gente percebe que não há como combater esse vírus sem ter o caos econômico. O que precisa, paralelamente a isso que você falou, é ter ações do governo, tanto municipal, estadual e federal, principalmente federal, que o federal ele emite papéis. O estado e o município não tem como emitir papéis. Então, o federal tem a obrigação. E aí você falou uma coisa muito importante. Nós temos aqui os deputados federais eleitos pela região e nós, enquanto munícipe, nós temos que cobrar. Ele é deputado da região, cobrar os deputados daqui para que eles tenham proposta nesse sentido, para salvar o comércio, porque o governo deu a linha de crédito de 1 trilhão, 1,3 trilhões para os bancos e 600 reais para aqueles que são invisíveis, que não têm o microempreendedor individual. Então, é desproporcional. Essa pessoa que se abordou na rua está coberto de razão, porque o governo ele fez um programa para as grandes empresas. E os pequenos comerciantes, o médio comerciante, que está abaixo de 100 mil reais, ele não tem proposta. O que a gente tem conversado muito lá no parlamento, inclusive eu falei com o Zaratini, tive uma live essa semana, ele falou que estão trabalhando no Congresso Nacional
para criar um pacote de socorro. Tinha uma resistência muito do Guedes, e aí estão se trabalhando para socorrer esse pequena empresa, micro e pequena empresa, que esse vai ter que se socorrer de alguma forma a juros de perdido a longo prazo, para que ele possa ter um fôlego. Porque se ele não tiver isso, o socorro do Estado, ele praticamente vai quebrar. Os bancos foram socorridos. Agora, as grandes empresas também. Agora, como que fica a pequena e média empresa? Agora, eu queria trabalhar também, se for que tem dois fatores importantíssimos, Márcio e Edmilson, que às vezes as pessoas acabam passando despercebido. Nós estamos numa região que tem 2 polos de contaminação muito grande. Primeiro, nós temos o maior porto da América Latina que não parou. São 30 mil trabalhadores que é uma atividade essencial e contato direto com as embarcações, com os navios que vêm da Ásia, navio que vem da Europa, trazendo os insumos e levando também mercadoria para fora. E a gente tem aí preocupado meus requerimentos, minhas cobranças dentro da Câmara, junto à Secretaria de Saúde e à Anvisa, justamente que a Anvisa, como órgão federal, não tem conversado com a vigilância sanitária. Então, as pessoas acham que é somente o comércio, o isolamento, mas o porto em si, e são milhares de trabalhadores, aí eu falo de região, que o trabalhador portuário ele mora no Guarujá, Praia Grande, São Vicente, Santo, tudo que é lugar. E eles não estão tendo as devidas precauções que devia ter no começo, nem sequer EPI tinha para o trabalhador portuário. Então, teve muitos ainda não tem, né? Nós temos cobrado que a Anvisa trabalhe com a vigilância sanitária juntamente, não está fazendo, para você ter ideia, você já ter visto na imprensa, que a prefeitura conseguiu uma liminar para poder bloquear os tripulantes do Costa Fascinosa que estavam no Concais, para que os tripulantes não descessem. Era 700 tripulantes. Não era nem passageiro, que os passageiros já foram embora. Os passageiros já tinham descido sem qualquer cuidado médico, qualquer tipo de teste. Então, imagine 5, 4 mil, 3 mil passageiros vindo para a cidade, para a região, para São Paulo, para tudo que é lugar do país. E aí você vê o estrago que está tendo no nosso país hoje. E já os tripulantes estavam lá, foi proibido de ficar em quarentena. E foi providenciar uma liminar, porque a própria Anvisa e a companhia Docas não colaborou com a prefeitura. Dito pelo próprio prefeito, falou, eu tive que correr atrás no final de semana para conseguir eliminar a Justiça Federal para poder bloquear, porque eu não tive nenhum tipo de contribuição, nem sequer conversa com a Codesp e também com a Anvisa. Então, a gente percebe que recentemente, 2 semanas atrás, também foi dada uma reportagem que um prático, a subir a bordo da embarcação, deparou com um tripulante contaminado, que estava já com vírus. E aí era um trabalho da Anvisa chegar antes do prático, fazer a vistoria, e não foi feito, porque a Anvisa só está fazendo esse trabalho quando o navio chega na barra, chega aqui já no costado. Quando chegar aqui, já passou o prático, o estibador entra, então assim, você tem que fazer lá na barra. Fazer o bloqueio na barra, fazer os testes, fazer todo o trabalho de higienização do porta-lá, higienização onde os trabalhadores vão andar, porque o vírus já está... grandes pesquisadores do mundo já estão pesquisando que o vírus fica em superfície por horas. Às vezes, se o cara pegou no porta-ló, num corrimão, e estava contaminado, quando o estibador subir, por mais que ele tenha máscara ou alguma coisa, ele pode estar levando isso na roupa dele depois. E você pode levar isso para sua casa, levar para os colegas de trabalho. Então, assim, é muito preocupante o Porto nessa questão que ainda não está resolvido essa parceria da Anvisa, que é o governo federal, com o governo municipal. É bom que todos que estão nos assistindo saibam disso, que é uma porta de entrada enorme, que não está fechada por conta da atividade essencial e não está tendo devidas preocupação do governo federal nesse sentido. Isso é um. Segundo, nós temos uma Baixada Santista, que é uma cidade litorânea turística. O maior índice de contaminados é aqui no nosso Planalto, no estado de São Paulo. Nós estamos aí chegando aí para mais de 4 mil mortes no estado de São Paulo. Então, a gente percebe que se você não tiver um bloqueio nas estradas, onde os prefeitos têm falado isso, bloqueio nas estradas, no sentido
de analisar quem está chegando, mas se a gente frouxar a barra disso aí, vai vir gente de outras cidades e pode trazer a contaminação. Mesmo que a gente esteja depois aqui imune, esse vírus pode voltar para a cidade. Então, nós estamos correndo um grande risco. Tem que ter medidas realmente restritivas de você não e protetiva para que possa realmente ter um trabalho e tem que ter organização disso. Não pode simplesmente você falar e não tiver equipe para poder barrar o pessoal que está vindo de fora. E, vindo de fora com teste, com exame, e não se sabe se o governo do estado nem o governo federal tem um protocolo de as pessoas que já foram infectadas ter uma carteirinha, uma carteirinha com chip que possa identificar a nível nacional. Não tem isso, nós não temos nenhum tipo de controle, nós precisamos ter esse controle. Então, acho que tudo isso é muito recente, que você me falou. As pessoas vão receber lá o seu auxílio, lá, grande filas, poderia ser diferente. Poderia pegar a própria rede privada para distribuir em vários bancos, não ficar sobrecarregando a Caixa Econômica Federal, e você diluía isso nas redes privadas, nos caixas eletrônicos, enfim, mas não fizeram. Então, assim, percebe-se que é tudo para atrapalhar, para a pessoa desistir e o dinheiro ficar em caixa. Na verdade, tudo isso tem uma razão proposital. Eu não vejo outra razão senão isso, porque existem formas e mecanismos e meios de fazer essa distribuição sem causar acúmulo de pessoas no mesmo lugar. Tem ferramentas, aplicativo hoje de moeda virtual que você pode colocar lá, a pessoa gastar na rede de conveniado. Então, tem outras formas de você fazer isso e não foram feitas. Então, eu percebo que nós precisamos estar unidos. É a cidade, aí eu falo, os deputados têm que falar a mesma língua, têm que cobrar o governo federal, porque a grande parcela da responsabilidade de uma pandemia como essa, e aí não é ser diferente, porque existe um decreto de calamidade nacional, tem que ser do governo federal. Não adianta falar, esse problema é de São Paulo, esse problema é de Santos, esse problema é de Peruíbe, não, o problema é nacional. Então, é necessário que tenha realmente socorro financeiro para as pequenas empresas, para as cidades que dependem de recursos que estão diminuindo a sua arrecadação, para pagar folha e pagamento do servidor. Então, isso são ações que, se tivesse já um governo anunciando que isso vai ser feito, com certeza essas carreatas, Edmilson, seriam diminuídas. Essas carreatas, vai ter o socorro, vai ter aí, vamos se preservar a saúde. Mas não, pelo contrário, ele vai à rua sem máscara, ele vai à rua com aglomeração de pessoas. Ontem mesmo, uma reportagem que a gente viu na televisão, na reportagem do Brasilândia, um bairro muito carente do estado de São Paulo, onde tem para mais de 200 mil pessoas naquele bairro. E aí foi perguntado para um senhorzinho de bicicleta sem máscara, você sabe o risco da coronavírus que você está correndo, você não está usando máscara? Ele simplesmente falou assim, nem o presidente da República sabe que ele vive saindo para todo lugar, vem perguntar para mim. Olha só que a população mais carente tem dito. Então, assim, para nós é preocupante isso que está ocorrendo. Cabe a gente fazer nosso papel como liderança, como você, presidente do sindicato, do instituto, o Márcio, toda a diretoria, está na rede social falando para a sua categoria, falando para a população, porque é muito sério. Então, assim, é importante esse trabalho que você tem feito, Edmilson, sua categoria, porque você está conscientizando o seu trabalhador que ele tem que fazer a parte dele também. Chico, só para lembrar, a gente está sendo assistido aqui por várias pessoas da região toda, né? Então, tem aqui a Célia está dizendo que São Vicente, né, que antes estava servindo de exemplo, né, flexibilizou e os contaminados já são maioria nos hospitais, que vai ao encontro disso que você está dizendo aí, né, que é o mau exemplo, né, esse mau exemplo que provavelmente deve estar uma conexão muito próxima com essa visão neoliberal aí, né, que leva ao desestímulo das pessoas irem retirar esse dinheiro, né, para que esse dinheiro fique em caixa, né, para que todo esse movimento aí, o Estado, o poder público servindo de correia de transmissão por uma visão política, na verdade, e mostrando toda a sua força de influência no cidadão que está lá dentro de uma favela, né, que está dentro de um bairro muito simples, né, quer dizer, o que o cara fala lá em Brasília, a gente acha que fica lá, mas não fica no Brasil todo, né? E aí volta aquela história que a gente já estava falando, que é a própria consciência da população. Como Edmilson tinha falado, a Santos é uma cidade líder da região.
E Santos sempre, historicamente, tradicionalmente, exerce essa liderança cultural e política, né, em toda a região. E aí, quando as pessoas lá, das outras cidades veem as pessoas agindo em Santos para continuar uma corrida no passeio público, andar de bicicleta sem máscara, né? Enfrentar a guarda municipal sob o argumento de que tem que ter liberdade, que a Constituição garante, tal. Toda essa conversa aí, a gente até compreende, claro, a gente compreende que muitos estão movidos pelo desespero, mas é preciso, de alguma forma, ter um mecanismo legal, um mecanismo aí para impedir que essas pessoas transitem e alguma forma de fazer. Santos está fazendo como isso? Então, o Santos tem hoje a multa, né? A gente foi até propagado isso, R$100, as pessoas que foram pegas sem máscara, está sendo abordado com a guarda municipal. Primeiro a guarda aborda a pessoa, explica e até oferece a máscara para aquele que não tem máscara. Está sendo distribuído máscara para o pedestre, para o ciclista, enfim, para que as pessoas comecem a ter a consciência. Segunda, terceira abordagem, se ela tiver sem máscara, ele vai ser multado. Até esse final de semana teve já pessoas que tiveram multa de R$100 para poder... Na verdade, a prefeitura não quer multar, quer que as pessoas tenham a consciência. A ideia é que você eduque as pessoas e mostre o problema e a gravidade de você não usar. Você vai estar levando isso para dentro da sua casa, para sua família, e você pode realmente adquirir esse vírus e você pode ter imunidade, mas o teu filho tem uma alergia, ou tua mãe, teu pai, um avô, uma avó, pode não ter a mesma imunidade que você tem. E você pode realmente levar a tua família a risco. Então, o grande papel é isso, você sensibilizar as pessoas, no sentido de você mostrar que, eu não vou pegar, mas não vai pegar, mas você pode levar para alguém, né? Pode levar para um filho, para uma filha e para um colega, enfim. Eu acho que você tem que conscientizar as pessoas. O primeiro passo é esse. Eu acho que já está no decreto, as pessoas que foram pegas, na realidade, vão ser multadas, mas você imagine a Prefeitura de Santos, que tem um efetivo da guarda que já tem quase 35% já o efetivo da guarda afastado, por conta de suspeita ou mesmo que já estão com corona. Então, já está diminuído. Você tem que gastar todo o esforço teu para você colocar gradil na praia, conscientizar as pessoas, que tinha que ser uma coisa natural, mas é um trabalho que a prefeitura tem feito. Não tem pernas e braços para tudo isso. Claro. Por isso que eu apelo. Cabe cada um de nós ajudar a propagar essa informação, mostrar a importância disso, as redes sociais, as ONGs, as entidades sociais que possam trabalhar nesse sentido. A Fundação Setaporte, Edmilson, tem feito um trabalho de arrecadação, de pegar cesta básica, álcool gel, máscara, vai distribuir para mais de 1.500 kits na periferia, com panfleto, com informações, um panfleto com o telefone do CRAS, dos órgãos do competente da cidade, que vão dar uma assistência para essas famílias. Eu não acabei respondendo a sua pergunta anterior, na questão de qual foi as ações que o prefeito tem feito, a prefeitura, na questão da alimentação dessas pessoas. O que o prefeito fez, mandou para 2 projetos de lei na casa. Além das emendas que foram encaminhadas para a prefeitura também mandou um projeto desvinculando os fundos que existia dentro dos conselhos. Então, o Conselho da Cultura tinha os fundos parados lá, foi desvinculado do Caixa do Fundo para Caixa Único, para fazer caixa. Foi em torno de 15 milhões, certo? E também a prefeitura começou a distribuir cestas básicas para todo mundo que tem filho na rede pública, da creche até o ensino fundamental. Rede pública recebeu cesta básica. Além da cesta básica, teve um projeto que tramitou na casa, que foi uma vale alimentação. Todos receberam cesta básica, mas quem está filho na creche teve um vale alimentação de R$101 que o poder público paga e o empresariado paga mais R$101, ou seja, dobra o valor do vale alimentação. E aí tem o vale alimentação do ensino fundamental e assim vai. Você tem, além da cesta básica, um socorro, que é um plus a mais para quem está na rede pública. E aí tem lá a regrinha de quem vai receber, quem está na Bolsa Família, quem não está na Bolsa Família, quem está em vulnerabilidade social. Então, existe realmente um grupo de pessoas que não está nesse grupo, entre nem filho da escola, nem na Bolsa Família, pessoas que estão recentemente desempregados, que
que nós estamos cobrando que o prefeito tenha uma ação nesse sentido, que ele está buscando ver uma forma de buscar recurso para atender essa população. Mas é importante dizer que nós temos que trabalhar na informação, saber quem é essas pessoas, né, que possa chegar até ele a nossa reivindicação e até mesmo os apoios das entidades sociais que possam chegar até ele. Como você falou da ideia do pano branco, da bandeira branca, mas ter forma de você, o mecanismo de cadastramento que a gente possa identificar e auxiliar essas pessoas e essas famílias que, porventura, não estão cadastradas no CRAS, que ela vá ser cadastrada no CRAS, que ela possa ir cadastrar para que ela possa ter o direito dos pacotes federais, municipais e estaduais, e buscar dessa forma de ele buscar esse mecanismo que já está disponível aí. Se ele não se cadastrar, ele vai ficar fora. Minimamente vai ter. Então, a gente está orientando. Você não estava cadastrado? Então, se cadastra. Como que faz para cadastrar? Tem lá uma lista de telefone, você cadastra e você vai ter direito, você pode pedir o seu auxílio dentro desse cadastro. Então, muita gente está fora do cadastro, muitas pessoas não tinham CPF, nós temos que orientar, ajudá-los para que eles possam ser inseridos na sociedade e adquirir o seu direito, que é o direito que está aí, direito do cidadão. Existe uma lei, tem que receber, então, se ele tiver cadastrado, ele recebe, temos que orientar para que eles façam esse cadastro. Ótimo. Deixa eu conversar só um pouquinho para vocês dois. A gente já bateu aqui em 1 hora de conversa. A ideia, na verdade, é a gente começar a caminhar para o final da nossa conversa, já conseguindo arrancar aqui um compromisso do companheiro Chico para uma próxima live, né? Porque você aí, quem está assistindo, que tem muita informação boa, de qualidade e de confiança total para que a gente possa divulgar. Então, eu reforço aqui os pedidos sempre. Divulguem essa live vai ficar no Facebook, depois ela vai para o canal da TV Sintores para você assistir lá. Assista essa live, divulgue para as pessoas. É muito importante, a melhor arma nesse momento é a informação. Edmilson, eu vou passar para você essa palavra e eu acho que a recomendação é que a gente comece a caminhar para o final da nossa conversa aqui, tá ok? A prosa com o Chico é sempre muito boa, a gente aprende muito, Chico, né? E essa sua experiência no trabalho social, que não é de hoje, não é você na frente do Setaporte, representando essa categoria tão especial que é o pessoal portuário, também aí na frente da Fundação Setaporte, com todo esse trabalho social, e não é à toa que você é o nosso parlamentar e tem o respaldo, e não é de hoje que a categoria apoia você para que você desenvolva esse trabalho. E você é mais um grande exemplo, né? E mesmo pertencendo, e hoje até presidente do Partido dos Trabalhadores, você, companheira Thelma, que é um momento de união. É um momento de união, independente de bandeira partidária, de ideologia ou coisa parecida, porque hoje a luta é pela vida, não é? É respeito à ciência, à vida, e formas de combatermos todos juntos essa pandemia que pode tirar as vidas das pessoas que a gente ama, né? E essa sua responsabilidade social sempre fala mais alto em qualquer momento de fazer debate ideológico. Mas, por outro lado, nós temos a tristeza de ter na frente do Brasil aí o maior mandatário, que é o presidente da República, que todo dia ele faz discursos que a gente chega a falar o seguinte: olha, não ouça esse presidente da República porque ele é maluco. Ouça a OMS, Organização Mundial de Saúde. Ouça os vereadores. Ouça os prefeitos. Ouça os governadores. Não vá atrás desse cara porque senão você vai morrer. Agora, me diga uma coisa, Chico, uma pergunta que não quer calar. Diante desse fato do cara ser um genocida declarado, que se coloca, não é, numa postura onde ele mesmo, que parece que já foi contaminado, colocando em risco várias pessoas que ele orienta para ir para as ruas, dizendo que o vírus não é tão fatal, que isso é bobagem, é coisa de comunista, é coisa de gente... o vírus, estão agora falando que querem inventar uma vacina que vai controlar as pessoas a serem comunistas. Então, olha, se vier vacina, não... as pessoas que apoiam ele estão falando isso, cara. E está pegando, como você falou, são pessoas humildes, que às vezes estão ali, né, arrebanhadas por pessoas que dão atenção para elas. Que é o pastor da igreja, que às vezes é uma pessoa
que ele entende que é um líder, e a pessoa fica ali refém de um processo desse. Só que hoje a coisa é mais séria, porque hoje o discurso, a retórica do mal, ela gera morte, a consequência é a morte. Então, a pergunta que eu digo para você, o presidente da República, com esse discurso genocida, e também nesse momento tão difícil que vive o Brasil, indicando que, eventualmente, possa haver também um golpe militar para calar as instituições e os poderes, Supremo Tribunal Federal, o Parlamento, Ministério Público, e ele declarou lá na frente em Brasília, num ato extremamente grotesco, onde pessoas totalmente alucinadas agrediram outras pessoas, primeiro os profissionais de saúde que estavam lá se manifestando de forma modera e pacífica para demonstrar a valorização que o povo tem que ter com esses profissionais de saúde, e depois eles se manifestaram contra a imprensa livre que estava fazendo uma matéria lá e dando surra em jornalistas. Então, eu pergunto para você, são duas perguntas. Será que não está na hora de nós pararmos esse alucinado, não? Para ver se a gente põe um tom para cuidar desse povo nesse momento que precisa ter união para combater o coronavírus? E outra coisa, será que essas pessoas irresponsáveis que estão colocando a vida de outras pessoas em jogo, elas não podem ser responsabilizadas criminalmente? E outra coisa, será que o presidente da República... será que não deve ser denunciado aos tribunais internacionais? Porque o crime que ele faz é um crime de genocida. Ele quer se igualar aos grandes genocidas da história do mundo, e o Brasil ele está realmente passando uma vergonha, inclusive quando passar essa crise, e parece que o país nesse caminho vai ser o último a sair dessa crise, enquanto outros estão se recuperando, estão já restabelecendo regras de volta ao convívio social com todos os cuidados, nós estamos aí no início de um processo que parece que a gente não vê a luz no fim do túnel. A pergunta, será que já não está na hora de tomar um posicionamento mais forte nesse sentido? Eu sei que nós não vamos para a rua, nós não vamos nos comparar a esses genocidas, mas as instituições, a Justiça, Ministério Público e todos nós que temos aqui uma responsabilidade pública com a vida, com a saúde das pessoas, nós temos que nos colocar para que a gente possa desenvolver um trabalho que nesse momento é o mais precioso, que é salvar a vida. Queria saber da sua postura enquanto parlamentar combativo, enquanto representante dos trabalhadores e da sociedade. Bom, Edmilson, eu sei que eu tenho pouco tempo aí, né? Grande a pergunta, desculpa. Estamos já encerrando, mas, assim, eu sou um democrata, acho que eu confio na democracia do nosso país, muito embora a gente está passando um processo muito ruim com esse governo, de desvalorização em todos os aspectos da questão democrática, e praticamente a gente percebe, sempre que ele fala alguma coisa, automaticamente a OAB, utiliza os tribunais, se manifesta, ele volta atrás. Então, ele fala uma coisa de manhã, à noite ele fala diferente, né? Então, isso é a ferramenta que ele usa para poder se proteger, mas já está, acho, na hora de dar um basta nisso, você falou muito bem. As instituições têm que ver, já tem elementos suficientes para crime de responsabilidade em vários aspectos, aí, vários juristas já se pontuou isso, tem que ver se há esse elemento, se há sensibilidade do Congresso de levar isso para frente, até mesmo o Supremo Tribunal Federal. Então, porque nós estamos num momento de crise, então assim, é complicado, muitas pessoas acham, nós estamos na crise, como que a gente vai fazer uma transição, vai colocar o vice, vai ter nova eleição? Imagina o que passa na cabeça do jurista, dos parlamentares. O Partido dos Trabalhadores tem ido para frente, colocado que está na hora de sair a chapa toda, os países de partido de esquerda, partido do centro também, o próprio PSB, e acho que, eu lamento aí a deputada Rosana Vale não ter assinado a lista, mas é uma deputada que é do Partido Social Brasileiro, mas não assinou a lista, mas a gente percebe que é o seguinte, a gente precisa juntar a força, porque da forma que está, que você mesmo disse, a gente pode ir para uma crise institucional sem precedente após o coronavírus, porque nós estamos indo para um desgaste cada dia e um desgaste internacional.
Até o amigo dele lá, o Trump, tem dito aí que o Brasil é um país que tem que restringir a entrada de brasileiro nos Estados Unidos, porque o presidente não está tomando as medidas corretas, que é muito amigo dele, que bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos. Imagine os outros países. O desgaste que teve recentemente com a China, a gente depende de insumos hospitalares da China, nós temos uma balança comercial que depende justamente, estritamente das exportações chinesas, que é da soja, que dá um pouco do equilíbrio econômico, mas assim, a gente percebe que não tem, só tem insanidade, coisa maluca cada dia que ele faz. Alguém tem que parar ele, alguém tem que tomar a medida e parar. Quando ele faz qualquer coisa que é repelida automaticamente, não sei se algum general chama ele no canto, tem que falar diferente à noite. À noite vai lá e fala diferente. Eu não quis dizer isso, não quis dizer aquilo, para tentar minimizar a situação. Mas nós percebemos que isso está influenciando a população brasileira. Nós estamos sem governo, sem liderança, né? Nós estamos sem liderança no momento tão crítico da nossa cidade, do nosso país, que é esse vírus. Precisamos de ter uma retomada de governo e de liderança. E aí, para isso, é necessário que as forças, que é o poder, o parlamento e o judiciário, se unam para poder retomar novamente a liderança desse país. Se não for dessa forma, vai ser muito difícil, Dimas, porque está se fazendo um acordo com o Centrão, nós já conhecemos essa fase da nossa República Brasileira. Quando se faz acordo com o Centrão, muitas vezes você pode ter 1000 motivos para poder tirar, até mesmo para poder fazer qualquer tipo de impeachment, mas acaba esvaziando e não tem. Sabemos que nós tivemos um impeachment injusto com a presidente Dilma, que foi um impeachment político, porque não tinha maioria no Congresso Nacional. Se tivesse a maioria, não tinha acontecido o que aconteceu. Mas precisamos analisar, porque isso vai refletir na vida de todos os brasileiros durante e após coronavírus. É importante você falar isso. Até vou dar só para terminar, doutor Márcio. Nós estamos passando no Porto uma coisa tão perversa que nós estamos a margem de agora, sexta-feira, não ser renovado um contrato da Marimex, que tem 2.000 trabalhadores diretos, e eles não vão renovar, e vai ser 2.000 trabalhadores diretos, mais 3.500 indiretos que vão perder pós-trabalho no Porto de Santos, por conta de atender os pleitos da Grupo Raiz e Rumo, para ter um terminal de vagão de trem ali, para ter um terminal ali de fertilizante que vai conflitar com a cidade, a questão ambiental. E ele está se lixando com a cidade, questão ambiental, questão do desemprego. No meio da pandemia, 6.000 postos de trabalho vai ficar sem emprego. Imagina um pai de família que está pensando na cabeça de vocês. Tem lutado na justiça e tem convocado a sociedade civil para vir junto com a gente nessa luta. Eu queria agradecer desde já essa oportunidade para estar divulgando também. Ótimo, a gente já recebe de pronto, eu sei quando eu falo em nome do Edmilson, que também vai falar, mas já recebe a nossa solidariedade, óbvio, né, de todos os trabalhadores. A gente fica muito honrado com a sua presença. Infelizmente, a gente, nesse panorama, a gente só vê nesse momento tragédia, né, basicamente tragédia, e aí volta para a conversa esse tema que é recorrente, que é o seguinte: será que a gente tem que esperar passar para tomar uma decisão política, ou se a gente não tomar a decisão política, a gente vai continuar falando o resto da vida sobre esse caso? A Camélia Cristina Pasquarelli Gil, que é a nossa doutora, que é a companheira do Edmilson, que é uma médica venezuelana de grande valor, está lembrando a todos aqui, né, que quando o Chávez estava lá, e aí, sob esse ponto de vista, não da questão ideológica, mas da questão da operacionalidade, né, que se começou a desprezar a importância do Congresso e do STF, né, deles lá, acabou acontecendo o que aconteceu lá. E então, quando a gente começa a deixar também as pessoas, inclusive eu vi um negócio muito interessante, quando um cara elogiou um torturador no Congresso e não saiu preso, tudo já começou ali, né? Então, o que está acontecendo agora, quem quiser dar uma estudadinha básica na história, o YouTube está aí para ler e assistir vários e vários documentários históricos, sem querer traçar um paralelo direto, mas as histórias
do nazismo na Alemanha e de outros lugares, do totalitarismo em vários lugares, começa com desprezo às instituições. Em que pese as nossas instituições terem todas as culpas do mundo, elas são as nossas. Já dizia Churchill, né? A democracia é uma péssima regime político, com exceção de todos os demais, né? Então, a gente tem que se manter nessa luta, e eu queria agradecer demais a você. Eu ainda vou pedir para você se despedir, Edmilson, fazer a sua fala final aí, ou se você quiser colocar aí, fica à vontade. A gente já vai começando a terminar a nossa conversa, infelizmente, mas renovo. Já tiramos o compromisso do Chico aqui, hein, pessoal? Vamos sim. Edmilson. Não, Márcio, eu vou entrar já na finalização aqui nas considerações. Eu sei que o Chico também está um monte de compromisso, não é? Ele tá aí no isolamento, mas o Chico não para. O tempo todo está ali nas suas atividades e mandando brasa. Eu queria falar algumas coisas. Primeiro que, se a gente deixa esse maluco continuar com essas coisas, vai acontecer como ocorreu nas eleições. Mesmo com discurso genocida, homofóbico, de preconceito racial, né, de xenofobia e etc., ele virou presidente da República. Se a gente deixar esse cara continuar, nós vamos voltar à época da restrição de direitos, de liberdade e antidemocracia, com um golpe militar novamente. A gente sabe o quanto foi sofrido para o nosso país esse processo, né, Chico? Então, nós percebemos hoje, diante desse quadro, que tem algumas coisas que são importantes para o Brasil fazer nesse momento. Primeiro é o número de testes. Em relação ao número de 1 milhão de habitantes, o nosso número de teste é ridículo em relação a outros países do mundo que estão começando a enfrentar a redução da curva do coronavírus. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui até uma tabela, a cada 1 milhão de pessoas estão fazendo hoje 1.597 testes. 1.597 testes. A soma dos testes feitos até hoje é o teste que está se fazendo diariamente nos Estados Unidos, na França, na Itália. É uma coisa assim fora do contexto. Então, o Estado brasileiro tem que perceber que ele tem que ter um controle real do tamanho dessa crise para colocar dinheiro suficiente para a saúde ser fortalecida e para o seu povo sobreviver. Não existe outra forma. E nós, enquanto cidadãos, ninguém está em casa de férias. Nós estamos aqui contribuindo para salvar vidas. É isso que tem que ser dito. Então, fique em casa aquele que não precisa ir para a rua. Vamos ajudar as pessoas da saúde, os trabalhadores da saúde, as pessoas que precisam fazer serviços essenciais para que leve comida para nossa casa, para que forneçam alguns serviços. Vamos ajudar para que eles tenham segurança no distanciamento social e tenham equipamentos e EPIs necessários para desenvolver o seu trabalho. E, por outro lado, também é importante que nós, enquanto Instituto Roberto Rodrigues, Fundação Setaporte, e aí todo cidadão que hoje tem dentro da sua consciência que a empatia, a solidariedade e a humanização são os princípios básicos para nós enfrentarmos essa crise. E vamos, como eu disse, sair dessa crise, né, Chico? Melhores do que entramos, não é? Principalmente porque sabemos que temos aí pessoas que estão lutando por nós, você, nós enquanto sindicato, você enquanto as suas instituições que você representa, Márcio, coordenador do Instituto, e nós estamos aqui, já nos colocamos à disposição do seu trabalho para que possamos somar no sentido de sociedade civil, de estar contribuindo para os seus projetos sociais, para que a gente diminua essa desigualdade. Mande abraço aí para o seu pessoal lá, manda abraço para a Thelma de Souza, para o Zaratini, e digam que pode contar com o Sindicato dos Trabalhadores Hoteleiros. E para a nossa categoria, eu quero dizer o seguinte, que o sindicato está de plantão, o sindicato em momento algum fechou, algumas de algum momento fechou, mas existem pessoas lá de plantão, continua atendendo, continua fornecendo os serviços para que se use o serviço odontológico, continua oferecendo toda a condição para que ele tenha atendimento jurídico, os serviços de desconto em farmácia, faculdade, tudo isso a gente continua fornecendo para vocês. E o mais importante, aqueles trabalhadores que não receberam o seu salário, que têm dúvidas, assim no começo da implantação,
da pandemia, a gente determinou, nós estamos aí, diferente daquilo que o governo quis, e infelizmente caiu e o Supremo aceitou, que foi aquela não encaminhamento dos contratos, né, Chico? Os contratos que foram assinados para a MP 936, que foi aquele de suspensão de contrato de trabalho, e o outro que era redução de carga, nós conseguimos, antecipando a decisão do Lewandowski, que nos favoreceu e depois caiu, nós temos nas nossas minutas da convenção coletiva que todas as empresas têm que comunicar ao sindicato dos acordos feitos com os seus trabalhadores. E, diante disso, nós estamos também assessorando para que ninguém fique sem receber, ninguém fique sem ajuda. Então, o sindicato está de plantão, contribuindo nesse momento. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado, que Deus te abençoe e te proteja, Amém. Se cuide aí e fique em casa, hein, meu irmão? Marcinho, obrigado, querido. Obrigado. É isso, Edmilson. Quer dar um tchau final aí, Chico? Fica à vontade também. Eu queria só agradecer aí, Edmilson, Márcio, a categoria hoteleira, o Instituto Roberto Rodrigues. Pode contar conosco na Câmara, também na Fundação Citaporte. Hoje não estou como presidente da Fundação Mais, aqui é o doutor Fabiano Wagner, mas tenho orgulho de ter sido fundador da Fundação e estou junto lá, trabalhando para que ela possa crescer cada vez mais. E estou no sindicato aí, também de passagem, que a gente quer passar esse bastão aí para os companheiros lá do sindicato lá. Mas pode contar conosco e, assim, fico muito honrado de ter participado junto com vocês dessa categoria tão honrosa que é a categoria hoteleira. Muito obrigado. Pessoal, a gente agradece demais a presença do Chico, eu agradeço demais aí a participação também de todo esse projeto, é uma honra estar com vocês. Dizer para vocês que amanhã, essa nossa série de lives chamada Crise Coronavírus aqui, vai falar com o Hernando Miranda, que é o nosso representante da subsede do Vale do Ribeira, lá, que está sediado em Registro. Então amanhã a gente conversa, Edmilson e eu conversamos com o Hernando Miranda para falar sobre as ações lá do sindicato naquela região, lá tão querida, tão parceira, nosso querido amigo e companheiro Hernando Miranda. Essa semana a gente tem um monte de live, você assiste com a gente, não esquece que todo dia tem alguma coisa, todo dia a informação está correndo aqui, como hoje essa brilhante live aqui com o Chico, com o Nogueira, a gente agradece demais. Eu vou encerrando a nossa live aqui, muito obrigado a todos, divulguem, eu acabei de colocar aqui o link que o Chico falou no começo aqui, com a ajuda do Rodrigo, o assistente auxiliar lá do Chico, passou para a gente aqui, o mapa da Covid em Santos, está aí o link para você entrar lá pelo nosso Facebook e ver diariamente, aliás, está sendo atualizado o tempo todo, né? Então, é isso aí, muito agradecido a todos, divulguem e eu vou encerrando a live. Boa tarde, tchau. Tchau, Saúde, valeu. Abraço. Um abraço a vocês.